Há períodos da vida em que a alma se dobra sob o peso do que enfrenta. Dias em que o coração tenta acreditar, mas a dor insiste em roubar o fôlego. Momentos em que a fé, antes firme, parece escorrer pelos dedos como água em movimento. Você tenta segurar, tenta manter a confiança, tenta rezar, mas tudo soa distante. A fé enfraquecida pelos dias difíceis é uma experiência humana profunda, silenciosa e muitas vezes incompreendida, porque ninguém vê a batalha interior que você trava enquanto tenta continuar. No entanto, é precisamente nesse cenário que Jesus se aproxima com mais intensidade. Ele não rejeita sua fraqueza, ele a acolhe, ele a transforma. A fé não se perde quando vacila, ela se revela. Ela mostra onde você está ferido, onde precisa de apoio, onde precisa ser moldado novamente. E de modo misterioso, a fé cresce quando você acredita que está desmoronando. É no instante em que você chega ao limite das próprias forças que o Senhor começa a agir de forma mais profunda. Ele não espera que você esteja inteiro para se aproximar. Ele entra exatamente no ponto quebrado, na parte frágil, na área que você tenta esconder até de si mesmo. Os dias difíceis revelam o que você não gostaria de enxergar, mas também revelam o que Jesus sempre desejou mostrar. A fé não nasce da sua força, ela nasce da presença dele. O desgaste emocional, a ansiedade silenciosa, o medo do futuro e a sensação de estar espiritualmente vazio não afastam Jesus. Eles o atraem. O Senhor caminha em direção à sua fraqueza com a mesma compaixão com que se aproximou dos discípulos quando estavam tomados pelo medo descrito em Mateus, capítulo 14, versículo 26 a 27. Ele se apresenta dizendo: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." É assim que ele fortalece sua fé, não com exigência, mas com presença. Enquanto você escuta estas palavras, permita-se reconhecer sua própria necessidade. Não lute contra ela. Não se culpe por sentir cansaço espiritual. Não fuja da fragilidade. É justamente nela que Jesus deseja entrar. Ele não quer apenas restaurar sua fé. Ele quer estreitar sua relação com você, moldá-lo interiormente e conduzir você a uma confiança mais profunda, mais madura, mais enraizada na graça do que na força humana. Hoje, você não está diante de um conteúdo, está diante de um convite, um chamado a permitir que o próprio Cristo toque o lugar onde sua fé enfraqueceu e a transforme em força. A fé não morre nos dias difíceis, ela amadurece. Ela é fortalecida exatamente no ponto em que você acredita que está prestes a desabar. A fé cansada, quando o coração tenta acreditar, mas os dias difíceis drenam as forças. Há momentos em que você tenta manter a fé, mas algo dentro de você está exausto demais. Você ora, mas a oração parece não atravessar o silêncio interior. Você tenta confiar, mas sua mente está frágil e dispersa. Você busca força, mas encontra apenas um coração cansado. A fé cansada não é ausência de fé. É fé ferida, fé pressionada pelo peso dos dias difíceis, fé que luta para permanecer viva enquanto a realidade tenta sufocá-la. E embora poucos falem sobre isso, quase todos atravessam esse tipo de deserto em algum momento da vida. A fé se desgasta quando o coração acumula batalhas seguidas, situações que se prolongam, problemas que parecem não ter solução, orações que você não vê respondidas, relacionamentos que doem, incertezas que se estendem. Há um ponto em que sua alma começa a se perguntar se realmente conseguirá atravessar tudo isso. Não porque você deixou de acreditar em Deus, mas porque o peso do caminho drenou suas forças. A fé cansada é o reflexo de um amor que tenta persistir mesmo quando não entende o que Deus está fazendo. Na Sagrada Escritura, vemos muitos momentos assim. O profeta Elias, tomado pelo cansaço e pela desesperança, pediu para si a morte no deserto em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Os discípulos, mesmo caminhando com Jesus, duvidaram e se desesperaram quando o barco parecia afundar em Marcos, capítulo 4, versículo 38. Marta chorou diante da aparente demora de Jesus em João capítulo 11, versículo 21. Todos eles experimentaram uma fé cansada.
uma fé que questiona. E em todos esses casos, Deus não os repreendeu pela fraqueza. Ao contrário, Ele desceu ao encontro deles. É assim que Ele age com você. Jesus não se surpreende com sua fraqueza. Ele não espera uma fé impecável. Ele se aproxima do seu cansaço espiritual como quem conhece cada detalhe do que você está vivendo. Ele vê quando você luta contra pensamentos desanimadores. Ele percebe quando você tenta manter o foco mesmo sem forças. Ele se compadece quando sua fé vacila. E ao invés de exigir mais de você, Ele oferece mais de si mesmo. A fé cansada é, na verdade, o terreno fértil onde Deus prepara uma obra profunda. Quando você não tem mais força para sustentar sua fé, é o Senhor quem começa a sustentá-la por você. Ele toma seus fragmentos e os transforma em fundamento. Ele toca suas dúvidas com misericórdia. Ele envolve seus medos com ternura. A fé começa a ser fortalecida exatamente quando você admite que está fraco. É ali que a graça ganha espaço. É ali que Jesus inicia a restauração interior. Oração guiada. Jesus, fortalece minha fé fragilizada. Antes de prosseguir, permita que sua alma desacelere. Coloque-se interiormente na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se apresse. Não lute contra o que sente. Respire profundamente. Inspire como quem acolhe a graça. Expire como quem entrega o peso acumulado. Agora, deixe que esta oração conduza você a um encontro íntimo com o Senhor. Naquele lugar dentro de si, onde sua fé, mesmo fragilizada, continua viva. Imagine Jesus aproximando-se de você, não como alguém que exige respostas, mas como alguém que conhece sua dor. Ele se senta ao seu lado, olhando com ternura para tudo aquilo que você tenta carregar sozinho. Sinta essa proximidade e diga a Ele em silêncio: Jesus, eu estou cansado, minha fé está frágil. Entra no meu coração e fortalece o que eu já não consigo sustentar. Respire novamente. Inspire a paz do Senhor. Expire a inquietação que ocupa seu peito. Agora visualize que Jesus estende a mão para você. Ele segura a sua com firmeza suave, como quem deseja transmitir força. Sinta esse toque espiritual. Esse toque não apenas consola. Ele restaura, Ele cura, Ele transforma. Diga ao Senhor: Jesus, eu te entrego minhas dúvidas, minhas lutas, meus medos. Eu te entrego tudo aquilo que enfraqueceu minha fé. Toca-me onde eu não consigo tocar. Sustenta-me onde eu já não consigo permanecer de pé. Levanta-me onde meu coração se dobrou pelo cansaço. Agora imagine que o Senhor o conduz a um lugar de descanso interior. Pode ser uma paisagem tranquila, uma luz suave ou apenas um silêncio profundo. Esse é o espaço da alma onde Jesus trabalha. Ele coloca a mão sobre o seu peito e diz ao seu coração: eu estou aqui. Não temas. Eu não te abandono. Eu não te deixo só. Permanece comigo. Repita interiormente: Jesus, fortalece minha fé. Purifica meu olhar. Restaura minha confiança. Eu me entrego a ti. Agora visualize que Jesus sopra suavemente sobre sua alma. Esse gesto divino, tão simbólico e tão poderoso, representa a vida nova que Ele deseja reacender em você. Cada sopro dele renova sua coragem. Cada toque dele devolve esperança. Cada palavra silenciosa que ele dirige ao seu interior reacende a chama que os dias difíceis tentaram apagar. Diga ao Senhor: Jesus, aumenta minha fé, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto. Dá-me a graça de confiar mais em Ti do que nas circunstâncias que me cercam. Sinta agora que Jesus recolhe seus medos mais profundos. Ele os segura um a um, como quem retira espinhos do coração. Ele recolhe as palavras que te machucaram. Ele recolhe as decepções que pesam na sua alma. Ele recolhe as orações que você fez em lágrimas. Ele recolhe as noites em que você pensou em desistir. E ele diz: eu vi cada detalhe. Eu estava com você. E agora eu te fortaleço. Respire mais uma vez. Inspire a presença viva de Jesus. Expire tudo aquilo que tenta paralisar sua fé.
Deixe que o Senhor envolva seu interior com uma luz suave, uma luz que não cega, mas orienta. É a luz que guia, é a luz que cura, é a luz que permanece. Agora diga ao Senhor: Jesus, eu acredito. Ajuda-me na minha falta de fé. Conduz-me com tua mão. Ensina-me a confiar novamente. Renova o que se desgastou dentro de mim. Permaneça por um instante nesse silêncio. É nesse silêncio que a fé é fortalecida. É nesse silêncio que Jesus trabalha. É nesse silêncio que sua alma começa a se erguer novamente. Que esta oração deixe em você a certeza profunda de que sua fé não está sozinha. Jesus está sustentando você. A pedagogia divina da fraqueza. Como Jesus usa o cansaço para fortalecer a fé. Há um mistério profundo revelado repetidas vezes nas Escrituras e na experiência humana. Deus escolhe trabalhar justamente no ponto onde você se sente mais fraco. A lógica humana diz que a fé se fortalece quando tudo está bem, quando as emoções estão estáveis, quando o coração está tranquilo. Mas a lógica divina revela o contrário. É no cansaço, na vulnerabilidade, na sensação de insuficiência, que Jesus realiza algumas das obras mais transformadoras na vida espiritual. O Senhor não espera perfeição para agir. Ele age na fragilidade. A fraqueza humana não é obstáculo para Deus. É espaço, é abertura, é condição. Quando Paulo ouviu do próprio Cristo a frase descrita em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, "A minha graça te basta, porque a força se aperfeiçoa na fraqueza", ele não recebeu apenas um consolo, ele recebeu uma revelação. A força divina não se soma à força humana. Ela substitui, ela se manifesta justamente onde a capacidade humana chegou ao fim. Por isso, quando sua fé se enfraquece pelos dias difíceis, você não está perdendo fé. Você está sendo preparado para recebê-la de modo mais profundo, mais maduro, mais enraizado na graça do que na autossuficiência. O desgaste espiritual revela aquilo que você não pode sustentar sozinho. E é nesse ponto que Jesus se aproxima para sustentar por você. Ele não critica sua fraqueza, ele a abraça. Ele não exige que você se recomponha antes de ir até ele. Ele caminha até você no exato momento em que seu coração desaba. O cansaço abre espaço para a ação divina, porque desmonta ilusões internas. Ele quebra a ideia de que você precisa ser forte o tempo todo. Ele desmonta o orgulho espiritual que muitas vezes você nem percebe que carrega. Ele revela sua dependência de Deus não como derrota, mas como verdade. E é na verdade do coração que Jesus trabalha. Quando você está frágil, sua alma se torna mais sensível à presença do Senhor. Você escuta mais, você percebe mais, você se volta mais para Ele. Os dias difíceis purificam a fé, retiram os excessos, removem apoios falsos e deixam apenas aquilo que realmente sustenta, a presença viva de Jesus. É essa presença que fortalece, é essa presença que reconstrói, é essa presença que transforma fraqueza em maturidade espiritual. E assim se revela a pedagogia divina. Jesus permite que você perceba sua fragilidade não para enfraquecê-lo, mas para revelar que a força que verdadeiramente sustenta sua fé não vem de você, vem dele. O olhar de Cristo sobre a sua luta, quando ele vê o que você acha que está escondido. Há uma dor que não se revela por completo a ninguém. Uma dor que você guarda entre pensamentos silenciosos, lágrimas contidas e palavras que nunca chegam a ser ditas. É a dor da luta espiritual que ninguém vê. A dor dos dias difíceis que pesam na alma até enfraquecer a fé. A dor de tentar acreditar enquanto o coração exausto tenta apenas sobreviver. E, no entanto, é precisamente esse território escondido que Jesus contempla com profundidade. O olhar de Cristo alcança aquilo que você não consegue expressar. Ele vê o que você tenta disfarçar até de si mesmo. Quando sua fé vacila, você pode pensar que falhou, pode achar que decepcionou a Deus, pode imaginar que sua fragilidade o afastará. Mas nada poderia estar mais distante da verdade. Jesus não se distancia quando você enfraquece. Ele se aproxima.
Ele não desvia o olhar quando você está cansado. Ele o fixa em você com ainda mais ternura. Ele vê seus esforços silenciosos, suas batalhas internas, sua vontade sincera de continuar apesar do peso que carrega. Ele vê quando você tenta rezar sem conseguir, quando tenta acreditar mesmo sem sentir nada, quando tenta permanecer firme enquanto tudo dentro de si oscila. A Sagrada Escritura é repleta de momentos em que Jesus contempla a fragilidade humana com um olhar que cura. No episódio da viúva que deposita apenas 2 pequenas moedas no templo, descrito em Marcos capítulo 12, versículo 41-44, o Senhor viu o que ninguém mais percebeu. Ele viu o sacrifício profundo escondido sob a aparência de algo pequeno. Ele viu a intenção que os olhos humanos desprezavam. Assim também ele vê quando você oferece a ele o pouco que tem. Sua oração frágil, sua esperança trêmula, sua fé cansada. No episódio da viúva que deposita apenas 2 pequenas moedas no templo, descrito em Marcos capítulo 12, versículo 41-44, o Senhor viu o que ninguém mais percebeu. Ele viu o sacrifício profundo escondido sob a aparência de algo pequeno. Ele viu a intenção que os olhos humanos desprezavam. Assim também ele vê quando você oferece a ele o pouco que tem, sua oração frágil, sua esperança trêmula, sua fé cansada. E ele valoriza esse pouco com uma intensidade divina, porque ele sabe o quanto custou para você continuar. Jesus também viu a dor de Pedro quando sua fé vacilou durante a tempestade descrita em Lucas, capítulo 22, versículo 61. Pedro caiu, negou o Mestre, sentiu sua fé quebrar. Mas o olhar de Jesus não era um olhar de acusação, era um olhar de misericórdia, um olhar que sustentou Pedro para que ele não permanecesse na queda. É assim que o Senhor olha para você nos momentos em que sua fé enfraquece, não com julgamento, mas com amor, com compaixão, com promessa. O olhar de Cristo também alcança a mulher que chorava em silêncio enquanto lavava seus pés com lágrimas em Lucas capítulo 7, versículo 38. Ninguém compreendia sua dor, ninguém imaginava o que ela carregava. Mas Jesus viu. Ele viu o arrependimento, ele viu o amor, ele viu a entrega, e sua resposta foi cura. Ele continua vendo você assim, profundamente, completamente, misericordiosamente. Quando você acha que está escondendo algo de Deus, você está apenas acumulando peso sobre si mesmo. Mas quando permite que Jesus olhe para aquilo que está dentro de você, o impossível começa a acontecer. A luz entra, a paz se amplia, a fé encontra espaço para respirar novamente. O olhar dele não expõe para humilhar, ele expõe para curar, ele revela para libertar, ele ilumina para fortalecer. Permita-se imaginar agora esse olhar pousando sobre sua alma. É um olhar que atravessa qualquer barreira emocional, um olhar que compreende o que você viveu, o que não conseguiu explicar, o que suportou sozinho. Um olhar que não se apavora com sua fraqueza, mas a acolhe como espaço de encontro. Jesus olha para você e vê a luta que trava com pensamentos que insistem em desanimar. Vê o peso de responsabilidades que cansam. Vê o silêncio de noites que parecem intermináveis. Vê o cansaço espiritual que faz você duvidar de si mesmo. Mas ele também vê algo que você mesmo não enxerga. A perseverança que permanece. A fé que, mesmo pequena, se recusa a morrer. A chama que não se apaga. O desejo de confiar que ainda resiste dentro de você. O olhar de Cristo não se volta apenas para o que está ferido, mas para o que ainda pode florescer. Ele vê potencial onde você vê falha. Ele vê força onde você vê fraqueza. Ele vê futuro onde você vê fim. E é exatamente esse olhar que fortalece sua fé. Não porque ele ignora sua luta, mas porque ele entra nela com você. O olhar de Jesus é toque espiritual, é cura silenciosa, é confirmação de que você não está sozinho. Quando ele olha para você, algo dentro da alma se realinha. Algo que estava pesado se torna mais leve. Algo que estava confuso começa a se organizar. A fé não se fortalece apenas com palavras.
ela se fortalece com a presença que o olhar de Cristo comunica. Há ainda um aspecto mais profundo. Jesus não apenas vê sua dor, ele sofre com você. Ele acompanha cada passo da sua luta interna. Ele caminha ao seu lado quando a estrada parece longa demais. Ele segura você quando seus joelhos espirituais começam a fraquejar. Ele recolhe suas lágrimas como quem recolhe preciosidades. Ele transforma cada momento de fraqueza em oportunidade de graça. Ao permitir que o Senhor veja o que está escondido em você, você abre espaço para que Ele fortaleça sua fé de modo novo. Não com teorias, não com respostas prontas, mas com amor. O olhar de Cristo é o primeiro passo da cura. Ele vê, Ele toca, Ele transforma. O renascimento da fé. Sinais discretos de que Jesus está reconstruindo você. Há momentos na vida espiritual em que você acredita que nada está mudando. A dor parece a mesma, a luta parece igual, o peso permanece. Porém, enquanto você tenta sobreviver aos dias difíceis, Jesus está trabalhando silenciosamente dentro de você. Ele não depende do que você sente para agir. Ele não depende das suas forças para começar a reconstrução. O Senhor trabalha nos bastidores da alma, e é por isso que a fé renasce antes de você perceber. Os sinais desse renascimento são discretos, quase sutis, mas profundamente transformadores. São como brotos que rompem a terra depois do inverno, pequenos demais para serem vistos de longe, mas fortes o bastante para anunciar que a vida retornou. O primeiro sinal do renascimento da fé é a suavidade interior que surge sem explicação. Você não sabe exatamente quando começou, mas percebe que a angústia perdeu parte do domínio. O coração que antes estava apertado encontra breves intervalos de paz. A mente, antes consumida pelo medo, encontra alguns segundos de descanso. Essa suavidade é obra do Espírito Santo, que age além das suas emoções e dá início a uma restauração que não depende da sua força. É Jesus abrindo espaço dentro de você para que a fé respire novamente. O segundo sinal é o retorno da sensibilidade espiritual. Quando a fé está cansada, a alma fica rígida, insensível, distante da oração. Mas quando Cristo começa a reconstruí-la, você percebe uma leve inclinação interior para buscar Deus novamente. Pode ser o desejo de rezar, mesmo que por poucos segundos. Pode ser o impulso de ouvir algo espiritual. Pode ser a memória de uma palavra bíblica que retorna à mente. Pode ser uma saudade de sentir a presença de Jesus. Esses pequenos movimentos são sinais claros de que o Senhor está reavivando aquilo que os dias difíceis haviam anestesiado. Outro sinal importante é a coragem discreta. Não é uma coragem estrondosa. Não é a força de quem se sente invencível. É a coragem frágil, mas real, de quem decide dar mais um passo mesmo sem garantias. É a coragem que surge ao acordar e dizer: eu vou tentar mais uma vez. É a coragem que aparece quando você escolhe não desistir, mesmo que tudo dentro de si peça descanso. Essa coragem pequena, porém constante, é fruto da mão de Jesus sustentando você. Ela indica que a fé está se reorganizando. Ela mostra que o Espírito Santo está devolvendo movimento àquilo que parecia estagnado. Há também o sinal da clareza interior. Você percebe que alguns pensamentos confusos começam a se organizar. Situações que pareciam impenetráveis agora apresentam um vislumbre de compreensão. A clareza não é total, mas suficiente para iluminar o passo seguinte. Jesus raramente mostra o caminho inteiro. Ele mostra um passo. E quando a fé renasce, esse único passo já não parece tão assustador. É como a madrugada que antecede o amanhecer. Você ainda não vê o sol, mas sente que ele está chegando. Outro sinal do renascimento da fé é a capacidade de reconhecer pequenas graças. Quando a alma está ferida, ela se fecha para a gratidão. Mas quando a esperança começa a retornar, você percebe gestos simples que antes passavam despercebidos. Uma palavra que conforta, um silêncio que acalma, um carinho inesperado, uma lembrança boa, uma oração que toca mais fundo do que deveria. Essas pequenas graças são sementes do reino plantadas por Jesus
para mostrar que Ele está presente, mesmo quando você achava que estava sozinho. A fé renasce também na forma de um desejo novo, o desejo de confiar. Talvez você ainda não consiga confiar plenamente, mas quer confiar. Quer acreditar novamente, quer entregar, quer descansar em Deus. Esse querer já é obra da graça. A fé não renasce como resultado de esforço humano. Ela renasce porque Jesus toca a alma de tal maneira que o desejo de crer ressurge. É como se ele soprasse sobre a fé enfraquecida e a despertasse do sono profundo. É ele quem devolve o impulso espiritual. É ele quem reacende a chama. Há ainda um sinal profundo e muitas vezes ignorado: a consolação silenciosa. Não é alegria eufórica. Não é emoção intensa. É um consolo que se instala de maneira suave, quase imperceptível, mas estável. É a certeza discreta de que Deus está com você, de que Ele não abandonou sua história, de que Ele está conduzindo tudo com amor. Esse consolo é como uma luz no fundo da alma, uma luz pequena, mas firme, que indica que Jesus já está restaurando o seu interior. E existe um último sinal, talvez o mais poderoso. Você começa a perceber que mesmo nos dias difíceis, algo dentro de você não desiste. Há uma força que não vem de você. Há uma resistência espiritual que não pertence ao seu esforço. Há uma perseverança que parece maior do que sua fragilidade. Isso é a fé renascendo. Isso é Cristo vivendo em você. Isso é a prova de que, enquanto você achava que estava desmoronando, o Senhor estava reconstruindo sua vida por dentro. O renascimento da fé é discreto, mas irreversível. Ele começa como um sopro, mas se torna fundamento. Ele nasce pequeno, mas se torna forte. Ele se manifesta de forma silenciosa, mas transforma toda a alma. E quando você percebe esses sinais, mesmo que pareçam pequenos, pode ter certeza: Jesus está reconstruindo você. Caminhar sobre dias difíceis com fé restaurada. Como Jesus conduz passo a passo. Quando a fé começa a renascer dentro de você, ainda que de maneira discreta e silenciosa, surge uma nova etapa espiritual: aprender a caminhar novamente. Caminhar com fé restaurada não significa avançar sem dificuldades. Significa avançar acompanhado por Jesus, sustentado por sua graça, guiado por sua luz. A vida não se transforma repentinamente em um cenário fácil, mas o modo como você atravessa os dias difíceis muda por completo. A fé restaurada não remove as tempestades, ela transforma seu modo de enfrentá-las. E essa transformação acontece passo a passo, conduzida pelas mãos do Senhor. O primeiro passo dessa caminhada é a consciência de que você não anda mais sozinho. Durante muito tempo, quando sua fé estava fragilizada, você se sentiu solitário, abandonado dentro da própria dor. Mas agora, quando Jesus restaura sua fé, você percebe uma presença constante ao seu lado. Uma companhia silenciosa, porém profunda. É o cumprimento vivo da promessa de Cristo, em Mateus capítulo 28, versículo 20, quando ele disse: "Eu estarei convosco todos os dias." Não é apenas uma frase simbólica, é uma realidade existencial. Ele está com você em cada respiração, em cada decisão, em cada lágrima silenciosa. A caminhada com fé restaurada começa no interior. O ambiente ao redor pode continuar turbulento, mas a alma adquire uma nova estabilidade. Antes, qualquer vento contrário derrubava você. Agora, se apesar do vento, você encontra equilíbrio. Essa força interior não é sua. É Cristo vivendo em você. É a graça sustentando o que antes colapsava. É a serenidade que não nasce das circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor mantém seu coração firme mesmo quando tudo muda. Outro aspecto importante da condução de Jesus é a forma como ele ilumina o caminho. A fé não oferece um mapa completo. Ela oferece uma luz suficiente para o próximo passo. Em Salmo capítulo 119, versículo 105 está escrito: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Uma lâmpada não ilumina quilômetros à frente. Ela ilumina apenas o passo seguinte.
E é exatamente assim que Jesus guia você. Ele não revela tudo de uma vez. Ele mostra o necessário para hoje. Ele orienta seu coração para que você saiba o que precisa fazer agora. E enquanto você dá esse passo, ele confirma o próximo. Na caminhada com fé restaurada, você começa a notar que o peso das lutas muda de lugar. Antes você carregava tudo sozinho. Agora, Jesus carrega com você. Há uma partilha espiritual. Há um deslocamento da carga. O Senhor não remove instantaneamente todos os desafios, mas Ele o sustenta junto com você. Ele se coloca ao seu lado quando sua força falha. Ele assume o que você não consegue mais suportar. Ele o ergue quando seus joelhos espirituais tremem. E você percebe que, apesar do que enfrenta, não está mais caindo como antes. Algo em você está sendo sustentado. Outro movimento de Cristo nesta caminhada é o fortalecimento da sua identidade espiritual. Quando a fé estava fragilizada, você duvidava de si mesmo. Duvidava da sua capacidade de perseverar. Duvidava do valor da sua oração. Duvidava até da atenção de Deus. Mas agora, à medida que o Senhor reconstrói sua fé, Ele também reconstrói sua imagem interior. Você começa a perceber que não é definido pelo que viveu. Não é definido pelas quedas. Não é definido pelas dúvidas. Você é definido pelo olhar de amor com que Jesus o contempla. É Ele quem diz quem você é. É Ele quem lhe devolve dignidade. É Ele quem reafirma seu valor. À medida que essa identidade se solidifica, você percebe outro sinal da condução de Cristo. A fé se torna mais resiliente. Não é uma fé imune a abalos, mas é uma fé que não desaba ao primeiro sinal de dificuldade. Ela pode tremer, mas não quebra. Ela pode vacilar, mas não se apaga. Essa resiliência espiritual nasce da experiência profunda de que Jesus sustentou você nos dias em que sua fé parecia morrer. Quem foi sustentado por Cristo uma vez, aprende que sempre será sustentado novamente. E há um aspecto crucial. Jesus ensina você a reinterpretar os dias difíceis. Antes, cada desafio parecia prova de abandono. Agora, você começa a enxergar neles oportunidades de amadurecimento espiritual. Antes, o sofrimento parecia sem sentido. Agora, você percebe que Deus o utiliza como ferramenta de purificação, de crescimento, de aprofundamento da fé. Não porque Ele deseja o sofrimento, mas porque Ele transforma o sofrimento em caminho. A pedagogia divina nunca desperdiça a dor. Ela molda, forma e ilumina aquilo que antes era sombra. Outro passo importante dessa caminhada é aprender a descansar em Deus. A fé restaurada aprende a confiar sem exigir respostas imediatas. Aprende a esperar sem desespero. Aprende a rezar sem ansiedade. Aprende a se apoiar na vontade de Deus com serenidade. Esse descanso não é passividade, é abandono confiante. É colocar tudo nas mãos do Senhor e permitir que Ele conduza o tempo, o modo e o desfecho. É entender que você não controla o processo, mas confia em quem controla. E por fim, caminhar com fé restaurada significa perceber que a esperança não é mais um conceito distante. Ela se torna companheira. Ela não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Cristo. Ele é a esperança viva. Ele é a força que sustenta. Ele é a luz que guia. Ele é a mão que levanta. Ele é o coração que acolhe. Ele é o pastor que conduz. E com Ele, mesmo os dias difíceis deixam de ser ameaça e se tornam oportunidade de profundidade espiritual. Agora você não caminha mais pela força da sua fé, mas pela fidelidade daquele que caminha ao seu lado. Consagração final. Jesus toma minha fé enfraquecida e transforma-a em força para o caminho. Chegamos ao momento mais profundo desta caminhada espiritual. O momento em que você é chamado não apenas a compreender, mas a entregar tudo o que sua alma viveu até aqui. O cansaço, a fragilidade, as lutas silenciosas, as lágrimas que ninguém viu, as dúvidas que você tentou carregar sozinho, agora pode ser colocado nas mãos de Jesus. Esta consagração não é um gesto simbólico, é um ato real de entrega, de confiança, de restauração.
É aqui que sua fé, tantas vezes enfraquecida pelos dias difíceis, encontra descanso e renasce com força divina. Antes de começar, respire profundamente. Feche os olhos se puder. Permita que o silêncio ao redor encontre um lugar dentro de você. Não lute contra os pensamentos. Apenas coloque-se diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine-o à sua frente, não em majestade distante, mas na ternura do Deus que conhece cada detalhe da sua história. Ele olha para você com amor. Ele vê sua luta. Ele reconhece sua condição. Ele acolhe sua fragilidade. Aproxime-se dele interiormente. Agora, com o coração sincero, diga: Jesus, eu estou aqui. Esta é a minha fé enfraquecida. Esta é minha dor. Este é o peso que já não consigo carregar sozinho. Eu te entrego tudo. Imagine que você coloca suas preocupações nas mãos de Jesus. Visualize cada medo, cada incerteza, cada batalha que desgastou sua alma. Coloque tudo como quem deposita algo precioso aos pés de aquele que realmente sabe o que fazer com isso. E diga: Senhor, toma o que me enfraquece. Toma aquilo que ameaça meu coração. Toma o que eu não consigo transformar. Agora entregue a Ele suas dúvidas. Não tenha medo de abrir seu coração. Jesus não rejeita suas incertezas. Ele não se ofende com suas perguntas. Ele não se distancia quando você não entende. Diga com liberdade interior: Jesus, eu te entrego minhas dúvidas. Eu te entrego as perguntas que me acompanham. Ilumina minha mente. Acalma minhas inquietações. Refaz minha confiança. Permita que o Senhor toque o centro do seu peito, como quem acende algo que estava apagado. Sinta que Ele está devolvendo força ao que parecia definitivamente perdido. Ele não exige que você tenha uma fé perfeita. Ele apenas pede que você entregue a fé que você tem, mesmo que pequena, mesmo que frágil, mesmo que cansada. Agora diga: Jesus, eu consagro a Ti minha fé. Fortalece-a com Tua força. Sustenta-a com Teu amor. Purifica-a com Tua verdade. Eu não quero caminhar nas minhas forças. Eu quero caminhar sustentado por Ti. Visualize agora Jesus colocando a mão sobre sua cabeça. Ele derrama paz. Ele derrama coragem. Ele derrama luz. Ele derrama graça. A mão dele comunica esperança. A mão dele comunica proteção. A mão dele comunica vida nova. Sinta essa presença entrando nos lugares onde sua fé se fragilizou, entrando nas memórias que doeram, entrando nas palavras que feriram, entrando nas expectativas frustradas. Jesus toca e restaura. Diga ao Senhor: Jesus, renova minha fé. Restaura o que foi quebrado. Reacende o que apagou. Devolve-me a confiança que perdi. Ensina-me a acreditar novamente. Agora, entregue a Ele o futuro. Entregue o que você teme. Entregue o que você não sabe como resolver. Entregue as áreas da vida em que se sente incapaz. Diga: Jesus, consagro a Ti meus caminhos. Conduz-me com Tua sabedoria. Sustenta-me com Tua fidelidade. Guia-me com Tua luz. Permita que sua alma repouse por um instante no coração de Cristo. Veja-se acolhido por Ele. Nada do que você entregou se perdeu. Nada foi ignorado. Nada foi descartado. Jesus recebe tudo com amor e transforma tudo com amor. A consagração é um movimento em que você deixa de carregar sozinho e passa a caminhar com Deus. É aqui que sua fé encontra estabilidade, porque deixa de depender de você e passa a depender dele. Agora, com profunda sinceridade, diga ao Senhor: Jesus, a minha fé é Tua. Faz dela o que quiseres. Fortalece-a, purifica-a, amadurece-a, que ela não vacile diante dos dias difíceis, que ela não desabe diante das tempestades, que ela permaneça firme em Ti. Sinta neste momento que algo dentro de você se realinha. Sua fé encontra fundamento. Sua alma encontra apoio. Seus pensamentos encontram direção. E a presença de Cristo envolve você de maneira nova. Ele está com você. Ele caminha com você. Ele sustenta você. E Ele permanece com você todos os dias da sua vida. Para concluir esta consagração, diga: Jesus,
Toma minha fé enfraquecida e transforma-a em força para o caminho. Que eu viva sustentado por ti, que eu permaneça firme em ti, que eu nunca me afaste de ti. A minha vida é tua, a minha fé é tua. Tudo o que sou e tudo o que tenho, eu te consagro. E permaneça por um instante nesse silêncio sagrado, porque é nele que o fortalecimento da fé se torna realidade.